Estamos de volta com a segunda parte do informativo 846 do STJ e já começamos com os julgados da quarta turma. O primeiro foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: em se tratando de condomínio de fato estabelecido por edifícios de bairros residenciais abertos que impõe o fechamento e ou a restrição de acessos a vias públicas, a circunstância de terem sido feitas contribuições voluntárias por um dos edifícios da região ao longo de vários anos, não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza cobrança futura de mensalidades. Então, qual é o caso concreto aqui? Imagina que nós temos uma rua sem saída, e aí as casas que vivem nessa rua, elas resolvem se cotizar para fazer um portão, e aí também para pagar uma segurança, para fazer uma determinada melhoria, e eles criam ali um negócio que fica muito parecido com um condomínio fechado, mas que na verdade é algo muitas vezes até mesmo irregular, não é? Então ela fecha uma via pública para tornar aquilo ali meio que privado. E aí, gente, imagina a situação em que esses imóveis pagam a mensalidade para manter. Então, para manter esse portão, para manter a segurança armada, para manter o sistema de vigilância e por aí vai. E aí passou um determinado tempo e uma das casas passou a se recusar a pagar. Aí se pergunta, é possível exigir o pagamento dessa casa? Gente, a resposta é não. Não é possível, tá? Por quê? Porque ninguém é obrigado a se manter associado. E aí não há uma adesão formal à associação de moradores por uma simples contribuição voluntária, ainda que isso se dê no decorrer de anos. Gente, não confundam isso com aquela conversa que nós tivemos lá no informativo 842. Lá, o destaque do julgado foi assim, ó: a cobrança de taxa condominial em condomínios atípicos é válida quando há contrato padrão depositado em registro imobiliário com previsão de cobrança ao qual o adquirente anuiu. E aqui, né, nós já vemos que é uma situação bem diferente. Aqui, normalmente, são esses loteamentos fechados. Então, se na sua cidade tem, por exemplo, Alphaville, que é talvez a marca mais famosa, não é, do gênero, mas tem vários outros, né? Onde há um loteamento fechado, então tem uma restrição de entrada ali, e dentro se faz uma estrutura, e quando se compra, já vem um contrato padrão que é registrado lá no registro imobiliário, dizendo que você se compromete a contribuir com a associação de moradores que vai cuidar daquele loteamento. Aí é uma situação diferente. Isso daí é um condomínio? É não. É até por isso que se chama de condomínio atípico, mas não é um condomínio. É um loteamento fechado que é gerido por uma associação de moradores e que há um contrato que é assinado e registrado. E aí mesmo aquela pessoa que posteriormente adquire, ela já adquire sabendo, não é, que ela tem esse compromisso de pagar aquela taxa associativa. Então é uma situação muito diferente, beleza? É diferente da situação que se passa um portão numa rua e as pessoas começam ali a pagar informalmente. Se um dia alguém parar de pagar, não tem como exigir, beleza? Dois temas importantes, tá? Tema repetitivo 882 e tese de repercussão geral 492. Todas essas duas teses estão no material escrito. Então, como é que ficou julgado? Em se tratando de condomínio de fato, estabelecido por edifícios de bairros residenciais abertos, que impõe o fechamento e ou a restrição de acesso às vias públicas, a circunstância de terem sido feitas contribuições voluntárias por um dos edifícios da região ao longo de vários anos, não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza cobrança futura de mensalidades. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: não é possível aplicar por analogia o prazo de 30 dias previsto no artigo 18, parágrafo 1º do CDC,
ao cumprimento da obrigação de fornecimento de peças de reposição, conforme disposto no artigo 32 do mesmo diploma legal. Como foi o caso concreto? Muitos consumidores estavam tendo dificuldades de obter peça de reposição de carros da Citroën, não é? Daquela marca de carro Citroën. E aí, o Ministério Público propôs uma ação civil pública, afirmando que muitas vezes esses consumidores passavam mais de 60 dias sem o veículo, porque a Citroën não oferecia as peças de reposição em prazo razoável. E aí, como o Código de Defesa do Consumidor não traz um prazo específico pelo qual essas peças de reposição precisam estar disponíveis, o MP pediu que fosse aplicado o prazo de 30 dias que está lá no artigo 18, parágrafo 1º do CDC, que é aquele prazo que o fornecedor tem para sanar um determinado vício no produto, não é? Então, basicamente, disse assim, olha, não tem prazo, então vamos aplicar esse prazo máximo de 30 dias, que é o que está previsto lá no artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? O STJ não aceitou essa argumentação, por mais que tenha sido uma argumentação muito boa, viu? Acho que tinha um fundamento aqui, tá? Mas, minha opinião, não importa. O que importa é o que o STJ decidiu. E o STJ disse que o artigo 32 fala que, cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por prazo razoável de tempo na forma da lei. Isso aqui em relação a peças de reposição de produtos, tá? E aí, a lei só fala, então, em prazo razoável de tempo. Não fala um prazo específico. Por quê? Porque nesses casos é necessário olhar a especificidade. E aí o STJ entendeu que ele não poderia fixar um prazo em abstrato, já que a lei não trouxe esse prazo, até porque isso levaria a incongruências práticas, até porque determinadas peças podem ser mais complexas para obter através de importação, não é? Enquanto outras peças não. Então, imagina, por exemplo, uma peça de uma máquina muito específica, algo muito especializado, não é algo muito mais difícil, pode demorar muito mais. Enquanto uma peça simples pode ter uma especialização menor, né, uma dificuldade menor. E aí não dá para o judiciário dizer qual é esse prazo de forma abstrata, não é? Especialmente quando a lei não trouxe prazo. Quanto a isso, eu acho que, quanto a esse ponto especificamente, não é? Eu acho que a decisão ela faz sentido sim. Agora o ponto é que em relação à peça de veículo automotor, eu acho que esse prazo de 30 dias era mais do que coerente, né? Mais do que suficiente, inclusive. Ainda mais falando de uma marca, né, que continua em atividade no Brasil. Mas, enfim, minha opinião não vale nada, né? O que vale é o que o STJ decidiu. E o que foi, vamos reler, não é possível aplicar por analogia o prazo de 30 dias previsto no artigo 18, parágrafo 1º do CDC, ao cumprimento da obrigação de fornecimento de peças de reposição, conforme disposto no artigo 32 do mesmo diploma legal. Iniciamos agora os julgados da 5ª turma do STJ e o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: para a configuração do crime de prevaricação, exige-se o dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal de forma objetiva e concreta, não sendo suficiente a mera negligência, comodismo ou descompromisso. Beleza, gente. Qual é o crime aqui? Prevaricação, artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, 2 pontos aqui importantíssimos sobre esse crime. Primeiro, é um crime próprio.
é um crime que é cometido somente por servidores públicos. Segundo, é um crime que exige um dolo específico. Então, ele é punido em que modalidade? Somente na modalidade dolosa, e o dolo aqui é um dolo específico. Qual é? Está escrito, ó. É a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se não houver um dolo específico nesse sentido, que seja concretamente demonstrado, nós não temos um crime de prevaricação. E aí, qual foi o caso concreto? No caso concreto, se demonstrou que um delegado de polícia foi muito negligente no seu dever funcional. E, ao que parece, se demonstraram vários pontos que realmente mostram negligência. Então, por exemplo, deixou de encaminhar entorpecentes para incineração, deixou de enviar armas e munições apreendidas aos órgãos competentes, enfim, alguns pontos, né, que mostraram realmente uma negligência. Agora, pergunta-se, ele cometeu o crime de prevaricação? Gente, não, não é? Até porque negligência lembra o quê? Lembra culpa, não é? Então, quando que há culpa? Quando há negligência, imprudência ou imperícia. E aqui nós precisamos de um dolo, e não qualquer dolo, um dolo específico, que é o interesse de satisfazer a um sentimento pessoal ou a um interesse. E tem que ser demonstrado de forma objetiva e concreta. Então, caso concreto, não houve crime de prevaricação e o destaque ficou da seguinte forma. Para a configuração do crime de prevaricação, exige-se dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal de forma objetiva e concreta, não sendo suficiente a mera negligência, comodismo ou descompromisso. Próximo julgado foi inserido na Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma: é flagrantemente ilegal a condenação pelo crime de tráfico de drogas, fundamentada essencialmente em prints de publicação de venda de entorpecentes em redes sociais e mensagens eletrônicas, sem a efetiva apreensão de drogas. Olha só que caso concreto interessante, não é? Houve a interceptação de determinadas conversas por meio de WhatsApp, e nessas conversas o Zezinho oferecia drogas a determinadas pessoas e dizia assim, ó, compra aí a droga para fortalecer a firma. E aí juntou-se os prints dessas conversas e denunciou-se o Zezinho por tráfico de drogas. Apreendeu alguma droga com o Zezinho? Nada, não apreendeu nada. Mas se demonstrou, não é, que ele era um traficante através de prints de WhatsApp. E aí, dá para condenar o Zezinho? Gente, não dá, tá? Não é possível condenação por tráfico de drogas sem apreensão de nada de droga. Essas conversas, elas servem como indícios. A confissão também serve como indício, mas nada disso é suficiente para constituir a materialidade do crime de tráfico de drogas, tá? Por quê? Porque é necessário que essa droga ela seja apreendida e, inclusive, que haja um laudo para verificar se de fato aquilo ali é droga. Então, sem esse laudo e sem essa apreensão, não é possível condenação por tráfico de drogas. Trouxe ampla jurisprudência aí para vocês, tá? Inclusive informativo 801, tese 12 da edição 131 do Jurisprudência em Tese do STJ e por aí vai. E como é que ficou então aqui o destaque? É flagrantemente ilegal a condenação pelo crime de tráfico de drogas, fundamentada essencialmente em prints de publicações de venda de entorpecentes em redes sociais e mensagens eletrônicas, sem a efetiva apreensão de droga. Seguimos em frente já com os julgados da sexta turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma:
por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção na hipótese em que o crime de invasão de domicílio é seguido ou até mesmo precedido do crime de lesões corporais no deletério contexto permeado pela violência de gênero doméstica ou familiar e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa. Qual é o caso concreto aqui? Imagina que o Zezinho, ele sente ciúme da ex-companheira e aí ele invade a casa da ex-companheira e a agride. Então nós temos aqui dois crimes, não é? Nós temos o crime de lesão corporal e aqui não é uma forma qualificada, é a forma lá do 129, parágrafo 9º, a violência doméstica. Tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. E nós temos também um crime de invasão de domicílio. Aí vem a pergunta: um crime vai absolver o outro crime? Ou seja, ele vai responder só pela lesão corporal, que aqui seria a violência doméstica, né, a forma qualificada, ou ele responde pelos dois crimes? De cara, tá? Responde pelos dois crimes. Um crime aqui não absorve o outro. Quais são aqui os fundamentos? Olha só, nós temos a questão de que são crimes autônomos, são crimes que tutelam bens jurídicos distintos. Quais são? O bem jurídico tutelado pela lesão corporal é a integridade física. E o bem jurídico da invasão de domicílio é a privacidade. Então, nós já temos aqui, não é, dois bens jurídicos diversos. Próximo ponto. O próprio reforço à proteção da vítima à luz da Lei Maria da Penha e também aqui faz um destaque a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos à vítima da criminalidade, que é aqui uma declaração da ONU. Tá? Então vamos aqui destrinchar, não é? A questão dos bens jurídicos distintos, nós já vimos. A ausência de relação de meio e fim. Gente, um crime não é meio para o cometimento do outro. Então, para cometer a lesão corporal, não é necessário cometer a invasão de domicílio. Então, também não temos aqui uma concussão. Dá um exemplo, professor, de uma situação de crimes em que há meio e fim. Gente, para cometer um homicídio, você precisa lesionar. Então, não comete-se um crime de lesão corporal mais homicídio, você comete o crime de homicídio. Por quê? Porque para matar você teve que primeiro bater. Bateu é lesão corporal, matou é homicídio. Mas você passa pelo caminho. Para bater, né, para lesionar, você não precisa invadir a residência. Então, não há aqui como se aplicar o princípio da concussão. Outro ponto, não houve progressão criminosa. O que é a progressão criminosa? É quando você começa querendo praticar um crime menos grave, mas você acaba avançando e praticando um crime mais grave. Então, qual era a tese defensiva? Era que ele, a princípio, só queria entrar na casa, e aí, ao entrar na casa, ele resolveu bater. Mas, ora, isso não faz sentido, não é? Para que ele queria entrar na casa? Não, na verdade, faz muito mais sentido você imaginar que ele estava com raiva, ele pretendia cometer uma agressão e, para isso, ele invadiu a casa. Então, de fato, nós temos aqui dois crimes autônomos. Gente, um último ponto, tá, que eu quero comentar, só porque é um termo interessante que foi utilizado no julgado, que foi que o princípio da conjunção é uma metanorma absolutória. O que isso significa ser uma metanorma absolutória? Uma metanorma é algo que não está expressamente previsto em lei, mas que decorre de uma regra de interpretação doutrinária ou jurisprudencial, e é absolutória porque ela impede a punição. Então, por que o princípio da conjunção é uma metanorma absolutória? Porque ela impede a dupla punição. Então, é aquele exemplo que eu dei.
da pessoa que bateu para matar. Essa pessoa não vai responder por lesão corporal e por homicídio. Ela responde por homicídio. Por quê? Porque a lesão corporal foi tão somente um meio para atingir aquela finalidade. Então guarda no seu coração aí esse termo, porque se você colocar isso aqui numa prova escrita ou falar numa prova oral, o examinador vai ficar com os olhinhos ali brilhando, vai pensar, olha, quem escreveu isso aqui sabe o que está dizendo. Se tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, é fraqueza minha, porque esse rapaz aqui deve saber de tudo, ou essa moça, enfim. Então, gente, beleza? Guarda aí essa terminologia. E basicamente, tá? O raciocínio aqui que o julgado trouxe foi que essa metanorma absolutória ela não pode ser utilizada para trazer uma proteção insuficiente da vítima, não é? Já que nós estamos aqui em um contexto de violência doméstica e familiar e há necessidade de proteção integral. E é exatamente aqui que existe essa referência, não só à Lei Maria da Penha, como também à Declaração dos Princípios Básicos de Justiça da ONU, que é a Resolução 40/34. Então, gente, como é que ficou o destaque desse julgado? Por tutelarem objetividades jurídicas distintas, não se aplica o princípio da consunção na hipótese em que o crime de invasão de domicílio é seguido ou até mesmo precedido de crime de lesões corporais, no deletério contexto permeado pela violência de gênero doméstica ou familiar e sem qualquer correspondência à situação de progressão criminosa. Seguindo em frente com o último julgado de hoje, ele foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: habeas corpus não é o instrumento adequado para questionar as condições da proposta de acordo de não persecução penal. Gente, quando eu li esse destaque, a princípio, eu achei que era um repeteco daquilo que nós já debatemos lá no informativo 844. Mas depois eu percebi que aqui há uma especificidade, não é? Vai no mesmo caminho, mas não é a mesma coisa. Nós tivemos decisões bem interessantes sobre esse tema, né, acordo de não persecução penal, tanto no 843 quanto no 844, quanto agora. E basicamente todas essas decisões têm peculiaridades. Então no 843 nós comentamos que a interpretação de cláusula de acordo de não persecução penal não enseja recurso especial, conforme a súmula 5. Depois, lá no informativo 844, nós conversamos que não é possível rediscutir cláusula de acordo de não persecução penal validamente celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. E aqui foi um HC, foi o HC 969-749 do Rio de Janeiro. E basicamente, qual é o fundamento aqui dessas decisões? É que o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico processual, ele é celebrado dentro da autonomia da vontade e não é possível posteriormente recorrer ao judiciário para mudar aquilo que foi celebrado em acordo junto ao Ministério Público, né? Seria algo contraditório, seria algo que violaria a boa-fé objetiva. Então, isso não é possível via HC, isso não é possível também via recurso especial. Beleza? Beleza. Mas qual é o caso concreto agora? Ele é um pouco diferente. Na verdade, ele é bem diferente. O caso aqui é o seguinte: foi oferecido um acordo de não persecução penal e a parte entendeu que o acordo proposto era desproporcional, porque ele previa ali uma necessidade de indenização. A parte disse assim, mas já existe uma ação cível, é desproporcional, não tem condição. E aí, o que ele fez? Ele impetrou um habeas corpus. Caberia isso, gente? De forma alguma. O artigo 28, parágrafo 14 do CPP diz que no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Ou seja, existe aqui uma previsão de controle interno do Ministério Público, né, dessa proposta do acordo. Então, gente, é dessa forma que se questiona os termos do acordo que foi proposto. Não fez dessa forma. Qual é o efeito prático disso? Preclusão. Então, não fez dessa forma, precluiu do direito. Não adianta habeas corpus, recurso, nada disso. A forma está prevista em lei. Esse controle é feito internamente, dentro do próprio Ministério Público, não é o Judiciário que faz. Então, no caso aqui, esse habeas corpus só serviu para a preclusão do direito. Então, como é que ficou o destaque? Habeas corpus não é o instrumento adequado para questionar as condições de proposta de acordo de não persecução penal. E, gente, passou rápido, né? Esse informativo de hoje, que coisa boa. E aí, como o informativo não foi tão longo, sobra tempo até para avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, não sobra não. Também para deixar um comentáriozinho, para compartilhar com aquele amigo, na sua rede social preferida. Olha, você não faz ideia do quanto isso fortalece o nosso projeto e do quanto eu lhe serei eternamente grato. Então faz isso, tá? Comenta aí, avalia a gente com 5 estrelas, compartilha, deixa todo mundo saber que você está me ouvindo. E eu só tenho a agradecer a você que ouviu até o final. Te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá!